Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. A festa dos apóstolos alegra todo mundo, até os seus extremos, com júbilo profundo. Louvamos Pedro e Paulo, por Cristo consagrados, colunas das igrejas, no sangue derramado. São duas oliveiras diante do Senhor, brilhantes candelabros de esplêndido fulgor. Do céu luzeiros claros desatam todo laço de culpa, abrindo aos santos de Deus o eterno passo. Ao Pai louvor e glória nos tempos sem fronteiras. Império a vós, ó Filho, beleza verdadeira, poder ao Santo Espírito, amor e sumo bem. Louvores à Trindade nos séculos. Amém. Se me amas, Simão Pedro, apacenta minhas ovelhas. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Armo no alto uma tenda para o sol. Ele desponta no céu e se levanta, como um esposo do quarto nupcial, como um herói exultante em seu caminho. De um extremo do céu põe-se a correr e vai traçando o seu rastro luminoso, até que possa chegar ao outro extremo, e nada pode fugir ao seu calor. Demos glória a Deus Pai onipotente e ao seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém.
Se me amas, Simão Pedro, apacenta minhas ovelhas. para mim viver é Cristo e morrer é uma vantagem. Minha glória é a cruz do Senhor Cristo Jesus. Ó Deus, ouvi a minha voz, o meu lamento. Salvai minha vida do inimigo aterrador. Protegei-me das intrigas dos perversos e do tumulto dos obreiros da maldade. Eles afiam suas línguas como espadas, lançam palavras venenosas como flechas. Para ferir aos inocentes as ocultas e atingi-los de repente sem temor. Uns aos outros se encorajam para o mal e combinam as ocultas traiçoeiros. Onde pôr as armadilhas preparadas, comentando entre si quem nos verá. Eles tramam e disfarçam os seus crimes. É um abismo o coração de cada homem. Deus, porém, os ferirá com suas flechas e cairão todos feridos de repente. Sua língua os levará à perdição, e quem os vir maneará sua cabeça. Com temor proclamará a ação de Deus e tirará uma lição de sua obra. O homem justo há de alegrar-se no Senhor, e junto dele encontrará o seu refúgio, e os de reto coração triunfarão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para mim viver é Cristo e morrer é uma vantagem. Minha glória é a cruz do Senhor Cristo Jesus. Senhor, se é tu mesmo, ordena que eu caminhe Ao teu encontro sobre as águas. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas no
as montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Sião escuta transbordante de alegria, e exultam as cidades de Judá, porque são justos, ó Senhor, vossos juízos. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superai todos os deuses. O Senhor ama os que detestam a maldade. Ele protege seus fiéis e suas vidas, e da mão dos pecadores os liberta. Uma luz já se levanta para os justos, e alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor. Celebrai e bendizei seu santo nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, se é tu mesmo, ordena que eu caminhe Ao teu encontro sobre as águas. A palavra do Senhor permanece eternamente. E esta é a palavra que vos foi anunciada. Da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e, depois, voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas tinham ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Mas nem Tito, meu companheiro, embora pagão, foi obrigado a circuncidar-se. E isso não obstante a presença de falsos irmãos, intrusos, que sorrateiramente se introduziram entre nós, para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus
com o fim de nos escravizarem. A essas pessoas não fizemos concessão nem por um momento, para que a verdade do Evangelho continuasse íntegra no vosso meio. Quanto aos líderes da igreja, o que tenham sido outrora não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. Eles não me impuseram nada de novo. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre, com toda solicitude. Eu te digo, tu és Pedro, e nesta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno nunca hão de vencê-la. Hei de dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que na terra desligares, nos céus igualmente será desligado. Hei de dar-te as chaves do reino dos céus. Dos Sermões de Santo Agostinho, Bispo. O martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia. Não falamos de mártires desconhecidos. Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do mundo a sua palavra. Estes mártires viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. São Pedro, o primeiro dos apóstolos, que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Antes ele havia dito, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Cristo retorquiu, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. Sobre esta pedra construirei a fé que haverás de proclamar. Sobre a afirmação que fizeste, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, construirei a minha igreja. Porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra. Não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra, como cristão vem de Cristo. Como sabeis, o Senhor Jesus, antes de sua paixão, escolheu alguns discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre estes, somente Pedro mereceu representar em toda parte a personalidade da igreja inteira. Porque sozinho representava a igreja inteira, mereceu ouvir essas palavras: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Na verdade, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Assim, manifesta-se a superioridade de Pedro, que representava a universalidade e a unidade da igreja, quando lhe foi dito, eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente o que a todos foi dado. Com efeito, para que saibais que a igreja recebeu as chaves do reino dos céus, ouvi o que em outra passagem o Senhor diz a todos os seus apóstolos: recebei o Espírito Santo. E em seguida, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. No mesmo sentido, também depois da ressurreição, o Senhor entregou a Pedro a responsabilidade de apacentar suas ovelhas. Não que dentre os outros discípulos só ele merecesse pastorear as ovelhas do Senhor. Mas quando Cristo fala a um só,
quer deste modo insistir na unidade da igreja. E dirigiu-se a Pedro, de preferência aos outros, porque entre os apóstolos Pedro é o primeiro. Não fiques triste, ó apóstolo. Responde uma vez, responde uma segunda, responde uma terceira vez. Vença por 3 vezes a tua profissão de amor, já que por 3 vezes o temor venceu a tua presunção. Desliga por 3 vezes o que por 3 vezes ligaste. Desliga por amor o que ligaste por temor. E assim o Senhor confiou suas ovelhas a Pedro, 1, 2 e 3 vezes. Num só dia, celebramos o martírio dos 2 apóstolos. Na realidade, os 2 eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes 2 apóstolos. Apóstolo Paulo, pregador da verdade e doutor dos gentios, mereceis, na verdade, ser glorificado. Pelo vosso ministério, os povos todos conheceram a graça do Senhor. Mereceis, na verdade, ser glorificado. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas a nobre multidão, e o luminoso exército dos vossos santos mártires. A vós por toda a terra proclama a Santa Igreja. Ó Pai onipotente, de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito, ó Cristo, Rei da glória, do Pai eterno Filho, nascestes de uma virgem, a fim de nos salvar, sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus do Pai na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso
abraço, fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna glória, salvai o vosso povo, Senhor, abençoai-o, regei-nos e guardai-nos até a vida eterna, Senhor, em cada dia, fiéis vos bendizemos, louvamos vosso nome, agora e pelos séculos, dignai-vos neste dia, guardai-nos do pecado, Senhor, tende piedade de nós que a vós clamamos, que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança, fazei que eu para sempre não seja envergonhado, em vós, Senhor, confio, sois vós minha esperança. Oremos, Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação, pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes a vossa Igreja os primeiros benefícios da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, tu que és a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, ensina-nos a ser dóceis ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas e ser